Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Aquele cafezinho que faz bem, né? Que não tem nada mais chato do que se você vai tomar um café e fica um papo chato. Você fala, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não, aqui só pessoas incríveis, com histórias engrandecedoras. Eu já estava aqui nos bastidores ouvindo, eu tô ficando cada vez mais curioso. E eu sei que você também é curioso, porque você, além de ter uma curiosidade, não é uma curiosidade mórbida, é uma curiosidade que adiciona algo espiritual em você, para você entender como a vida vale a pena, como tudo no final dá certo, mas nós vamos entender, porque são histórias incríveis com o pessoal aqui do Águas de Aruanda, que são incríveis, mas antes eu quero falar ali da Gratidão Eterna, Acesso Infinito, que é o curso de maior sucesso do Paranormal, do Café com o Guru. Eu sempre falo, eu mandei esse curso para minha mãe, para minha tia, para o meu pai. Meu pai é totalmente cético, ele não acredita em nada, ele olha o programa e fala, nossa, tudo baboseira. Começou a fazer, funcionou. Aí ele falou, tiro o chapéu para Gratidão, que é uma tese de doutorado da Márcia Luz, com 92% de aprovação. E vai mudar a sua vida financeira, amorosa e até na saúde. É cientificamente provado que eu estou falando aqui. A gratidão transforma. Eu achei que eu sabia. Eu falava obrigado, eu falava bom dia. Não é isso. Não é isso definitivamente. Faça esse curso comprando um. Você ganha outro. Você pode dar para sua irmã, para o seu marido, para o seu namorado, para quem você quiser, até para um filho de um médico que você gosta. Tanto faz a pessoa que você vai dar. Você vai comprar um e vai receber o outro. Vale muito a pena. Vai mudar a sua vida. De verdade. Eu só falo porque eu acredito muito. Então, dado esse recado, bem-vindo novamente, meu querido Tiago e Fábio do Águas de Aruanda. Que bom que vocês estão aqui. Grato mais uma vez pelo convite. Vamos lá nessa jornada engrandecedora. A gente gosta bastante, o público de Águas de Aruanda deve estar tudo aqui, ligado com o canal, para assistir mais esse episódio. Muito bem, meu querido Fábio, eu fico encantado com o produto de vocês, ele é muito bem feito, além de funcionar, também não adianta, né, porque caneta de ouro não escreve poesia bonita, o produto é bem feito. Eu queria que você me contasse do livro, depois do Pense Nisso aqui, ó, tem esse livro aqui, ó, pode falar enquanto ele tá aparecendo aqui já na tela para todo mundo. Ó. Às vezes a pessoa pergunta o que é Águas de Aruanda, então nesse livro aí, que eu e o Tiago escrevemos, tem todas essas linhas universalistas que nós trabalhamos, o que acreditamos, né, dentro do Águas de Aruanda, das ritualísticas que nós temos presencial e no nosso canal do YouTube. Então falamos sobre orixás, pretos velhos, caboclos, ciganos, herês, exus guardiões, mestres ascensionados, tem psicografias, canalizações também dos mentores aí da casa, diversas psicografias, e as pessoas sempre compram esse livro para iniciar seus estudos. Quem quer conhecer um pouco sobre a Umbanda Universalista, é um livro que nós recomendamos, porque tem toda essa orientação passada pelos nossos mentores. É legal demais. Aqui, ó, por exemplo, Pretos Velhos, que tem o pai Damião aqui. Aqui eu tava vendo um que é pouquíssimo falado, que são os marujos. Olha só que legal. A gente escuta muito falar, oh, você é um marujo, um cara tá na praia, assim, tem essa gíria aqui em São Paulo, mas não se sabe bem. Aqui você vai entender essas linhas aqui. Então, um livro incrível, Águas de Aruanda, Fábio Dantas e Tiago Avelino, Onde consegue encontrar esse aqui? Então, na nossa loja.aguasdearuanda.org.br. Essa loja a gente vende os produtos para arrecadar com a finalidade dos projetos sociais que nós administramos. Perfeito, então, incrível. Esse aqui eu tinha, assim, que era o pé do pai Damião, eu lembro que era bem bonito isso aqui. Vocês até contaram a história, lindo. Aqui, ó, incrível. O pai Damião que, né, tá aqui a bênção do vovô aqui, que tem essa capa que é absolutamente estonteante aqui, que vocês veem aqui a parte extraterrestre aqui e aqui a parte que a gente está acostumado a ver na Terra, né? Isso. Que é o que, se eu visse esse aqui, eu ia falar, ah, que bom. Se eu visse aqui, meu Deus, eu ia assustar, mas por isso que eu ia sair correndo, eu ia falar, um ET. Mas é muito legal isso aqui, né? A gente abrindo esses caminhos. Bom, a gente estava conversando muito aqui, né? Sobre como mudar a vida com a espiritualidade. Então, vamos começar
Com o Fábio, com a questão da febre, depois a gente vai pro Thiago, que são histórias incríveis de vida ali, que vão mudar a sua vida, hein? Você que tá vendo aí, porque, olha, era uma coisa pesada aí, vamos ouvir. São os livramentos que a gente É. tem, né, na nossa vida. Quando eu tinha 12 anos, 12 a 13 anos, eu tive uma febre no interior de Sergipe, né? Febre tifo que chamava, né? Sim. Febre tifo. Então, só eu na cidade que tive essa febre, eu tive que ficar isolado no quarto e o médico já tinha desenganado. Ele dizia que teria que isolar, não poderia ter contato. Minha mãe fervia minha roupa, colocava a comida lá, como no início do Covid. peste, né? Sei. Lembra que ninguém podia ter contato. Então, eu já tinha passado por isso na minha adolescência, com 13 anos, e eu passei 30 dias trancado, só esperando o dia da minha morte, né? Mas graças a Deus que não foi o momento. E a espiritualidade, ela sempre me provou que era passageiro, e é uma prova da minha fé mesmo. A minha fé me curou. Então eu não queria e pedia todos os dias para não ser levado ainda. E eles tive esse consentimento, né? Esse livramento aí dessa doença que na época os médicos diziam que não tinha jeito. E não fiquei com sequelas, porque muitas pessoas que têm ficam com sequelas, mas graças a Deus não tive. E depois também outras tentativas, teve também uma bexiga que chamava, né? Tinha algumas pessoas que tiveram catapora, a meu foi bexiga. Com bexiga o corpo todo fica com furúnculos. E a gente fica deitado na palha da bananeira. Fiquei também 21 dias dormindo em cima da palha da bananeira com cânfora, com cachaça. Até hoje eu não posso sentir cheiro de cânfora com cachaça, que eu lembro desse período. Então, a gente sempre, na nossa adolescência, infância, tem algumas situações que são importantes para nós. Eu acho que faz parte do renascimento. É como se fosse um ritual de iniciação, né? De uma vida para outra vida. O que a gente chama de reencarnação dentro do próprio corpo. O Pai Benedito fala muito. Às vezes a gente recebe esse livramento, é como se fosse uma reencarnação. Reencarnei no próprio corpo para me dar mais uma chance. Não é? Que nós, inclusive, tivemos depois revelações que aos 34 anos desencarnaríamos, mas também foi ressignificado, e justamente foi com 34 anos que a gente começou esse movimento espiritual. O meu despertar do Águas de Aruanda foi com 34, apesar de antes já ter passado por diversas formas religiosas para entender esse contexto universalista, mas aos 34 realmente foi o renascimento, foi outra reencarnação dentro desse mesmo corpo, para a gente entender como é que se dá esse fenômeno espiritual. Quando você estava lá bem jovem e desenganado nesse isolamento, assim, né? Você lembra bem, é uma coisa muito triste na sua vida, né? Deve ter sido assim. Sim, é muito triste. Eu até já falei uma vez aqui no programa, no Paranormal, e você não tem ninguém, só você E você? e você e o que você acredita. Na época eu acreditava nos arcanjos, em Maria, na nossa mestra Maria, a gente chamava Nossa Senhora, e eu ficava com um terço na mão, e o que chegava para mim eram os benzimentos. As benzedeiras, elas mandavam, minhas vizinhas mandavam as ervas, as folhas para colocar debaixo do travesseiro, debaixo da cama, e ali eu fui conectando. Nesse um mês foi uma iniciação que eu me conectei ainda mais com a minha espiritualidade e com os mentores espirituais que ali estavam para dizer que eu poderia seguir. É interessante que depois, né, disso tudo, já na fase adulta, né, nós recebemos uma mensagem espiritual, não sei se foi Foi o Pai Damião que me falou. Pai Damião falou que ele, em uma outra encarnação, ele sairia da Europa, né, de Portugal. Ele era um padre da congregação dos Salesianos, e ele sairia de Portugal vindo nas caravelas em direção ao Brasil, e essa caravela aportaria em Recife. Só que no caminho houve uma infestação de peste. E aí os corpos eram lançados no mar, né, diante da morte pela peste. E aí, ou seja, com 12 anos, nessa encarnação, ele tem a peste, né, que é a febre tifo, né, febre tifoide, né, um resquício. Então ele traz um pouco, né, dessa encarnação. E aí foi que a gente fez um link, né? Foi. E aí não à toa de que ele tinha uma relação também muito forte com a cidade de Recife. Ele nasceu em Frei Paulo, depois foi para Aracaju, mas tinha um vínculo muito forte com Recife que ele não entendia. Ele
ele, né, Fábio, você Até ia de forma concurso, automática até aí, concurso pra e ele promotor, queria fui fazer estar lá. em Recife, ele Isso. queria criar a vida dele, né, assim, estabelecer a vida dele, profissional, enfim, em Recife, mas ele não sabia por que era Recife. E aí depois E é veio, justamente no Marco Zero que eu me encontrava, ali onde tem aquele rio, aquela chegada, onde seria exatamente a minha onde chegada. ele chegaria No na Passo outra vida. Alfândega, eu não parava de ir para esse Passo Alfândega, que é onde tinha, inclusive, um antigo mosteiro, que seria onde eu habitaria, né? Sim. E aí tinha uma livraria que eu ia sempre tomar café e ficava nesse lugar do antigo mosteiro, no Passo Alfândega de Recife. Ou seja, até concurso para promotor, para coisas, eu fui fazer lá na época, mas depois eu decidi por outra caminhada Outro caminho, espiritual, sim. mas até entender que foi isso, que o percurso, na minha identidade espiritual, no meu DNA espiritual, ainda tinha esse movimento, que eu precisaria chegar em Recife, e foi quando eu percebi. E eu fui jogado no mar ainda com vida, e eu também tinha um trauma muito grande quando ia para cinema que tinha um mar, algum, algum barco sendo afundado e tudo, eu saía do cinema, eu não conseguia. Você Mas ele sente. Então, não sabia não por que era, sabia, né? Então que só em nível inconsciente, agora, né, digamos isso. assim. E aí a espiritualidade me ajuda também a fazer esse resgate e a descartar esse trauma que eu tinha, né? Como são os traumas? Em uma das vidas também eu morri com uma picada de cobra. E aí eu tive que trabalhar isso em um processo da minha vida que a cobra não faz mal, né? Mas eu não podia ver na televisão. Mas era isso, esses traumas que a gente traz de vidas passadas e o quanto é importante a gente acessar a espiritualidade e entender. E vai mudando, Vai né? mudando, vai Padrões da ressignificando os vida. padrões. Muito interessante. Os padrões da vida. É, é engraçado, as pessoas devem estar se identificando em casa, eu também, cada um tem uma história, né? De por que eu tenho tanto medo disso, se nem no mar eu estou, no cinema sempre, porque volta aquela memória, né? Eu fiz uma palestra no Água Jaruanda, eu coloquei 3 animais Uhum. e perguntei às pessoas: você tem medo de qual? Qual animal que você tem mais medo? Eu coloquei a cobra, coloquei o tubarão e coloquei o mosquito. Ninguém levantou a mão do mosquito, mas é o que mais mata. Milhares de pessoas por ano morrem por causa do mosquito. Sim. Tubarão, 10 pessoas Poucas no pessoas ano. têm acesso a E tubarão. todo mundo levantou a mão, tubarão, mas veja o medo do inconsciente, né? Total. E cobra, a maioria também, que são poucas Sim. pessoas que morrem, mas não é a questão da- do perigo do animal, que você às vezes nem tem acesso, mas é do que está guardado, Que representa. representa, às vezes, de vidas passadas, o nosso inconsciente coletivo também. Incrível isso. Então vamos agora ouvir a história do Fábio. Tem duas, três, na verdade. Essas são bem pesadas. Vamos começar com o afogamento aí. O que aconteceu? Sim, essas histórias, Thiago, né? desculpa, eu falei Isso. Fábio. E essas histórias desse encontro, né, com a espiritualidade é desafiadora, né? Até você encontrar o meio, assim, o caminho do meio, né, digamos assim, é com alguns desafios. Do afogamento eu tinha cerca de 7 anos, eu fui com meu pai. À época em Aracaju tinha um hotel muito grande que tinha o day use, né? Então você pode ir lá pagar para você ficar ali naquele dia. E eu tinha 7 anos, meu pai estava lá com os amigos, confraternizando, e eu fui para a piscina. E era uma piscina de azulejo que, para a parte mais rasa e acesso ao fundo, tinha uma ladeira, né? Assim, tinha uma descida, né? Tudo de azulejo. E eu estava ali brincando e eu fui me aproximando da parte dessa ladeira, né? Dessa lá na piscina, e escorreguei, bati minha cabeça e fiquei lá no fundo, né? Fiquei lá afogado, né? Digamos assim, lá no fundo. E aí, um tempo depois, alguns minutos depois, um casal que estava próximo ali da piscina foi que viu que tinha uma criança que estava lá no fundo da piscina e aí pula, resgata, porque meu pai até então estava distraído com, né? E aí pula, resgata e aí faz toda aquela reanimação. Então essa foi uma primeira reencarnação no meu corpo, digamos assim, né? Porque ali era para que eu tivesse desencarnado, digamos assim, né? E aí muita história, né, não teria acontecido a partir de então. Então ali foi uma calibragem rápida, né, em termos do propósito ali do que eu tinha a fazer, né? O meu mapa é interceptado, inclusive meu mapa astral é interceptado, então já mostra aí um compromisso espiritual aí bem contundente, né? E tem uma interceptação forte. E aí foi a primeira manifestação. Uma outra foi que no dia que nós iniciaríamos o estudo, o estudo lá no Águas, né? Hoje está bem ampliado, né? As segundas, as quartas-feiras, os estudos, as palestras. Mas no início, né? Em 2013, nós estávamos ali, né? Na abertura da casa.
E aí, no dia 3, eu acho que foi 3 de junho, algo nesse sentido. 3, 4 de junho de 2013, eu estava voltando do meu trabalho, então eu liguei para Fábio, disse assim, olha, isso era 1h da tarde mais ou menos. Eu disse, olha, Fábio, eu estou voltando para casa e encontro com você lá, né? Ok. Quando eu estava passando na orla marítima, né, que era o caminho para minha casa, nós em Aracaju temos o privilégio, né, de morarmos ali, né, próximo ao mar, e quando eu estava ali, uma moto, ela sai de uma rua transversal, então ela não estava na preferencial, estava na avenida principal, e ela atravessa, ela faz uma tentativa de atravessar a avenida para pegar um retorno do outro lado. E aí, nessa tentativa de desviar né, a colisão ali com aquela moto, eu puxo o volante todo para o meu lado esquerdo, e aí o carro sobe no meio-fio e tinha coqueiros. E aí começa a bater nos coqueiros ali, enfim, Capota, né? capota 3 vezes. por 3 vezes, né? Isso eu só vim saber depois, porque eu estava ali. Apagou. E aí, na hora ali que aconteceu a colisão, eu me lembro que eu falei assim, ai meu Deus do céu, e Águas da Aruanda? E Fábio? Ai, minha Nossa Senhora. E aí depois eu fiquei assim, o ouvido fazia assim, tim, como se fosse um zumbido, assim, bem, uma frequência assim. Eu tinha certeza que eu tinha desencarnado ali naquele momento. E aí depois eu começo a escutar bem longe, que os vidros estavam fechados, eu estava no ar-condicionado, os bombeiros, tinha um corpo de bombeiros próximo, estavam batendo forte no vidro para ver se eu acordava. E aí eu percebi, eu disse, bom, eu acho que eu ainda estou por aqui. Eu Eu ouvi. estou por aqui, só se forem espíritos bombeiros, né, no plano espiritual aí. E aí aí eu abri, né, assim, com dificuldade, porque a porta estava um pouco empenada, aí eu abri a porta, peguei meu celular, passei para o bombeiro, pedi que ele ligasse para Fábio, para que anunciasse que eu tinha tido um acidente de carro, e aí abri uma observação aí bem interessante que uma voluntária, uma garçonete lá de um estabelecimento comercial, de um estabelecimento de açaí. E aí se prontificou, né, eu fiquei lá deitado no chão, enquanto o SAMU seria acionado, enfim, e aí liga para Fábio a cobrar, porque ela não tinha crédito no celular, e aí na primeira tentativa Fábio desligou, disse assim, deixa de mentira, não acreditou, não foi Fábio? Mas teve um acidente com o Thiago agora. Essa mentira, eu falei com ele agora. Desse é mentirosa. Desliguei pra você que era um trote mesmo. Trote. Aí ainda Desligou. cobrar. E aí eu pedi que ela ligasse novamente e que botasse próximo, que eu estava sem conseguir falar direito, né? Porque o cinto tinha me apertado, o airbag. Foi perda total, né? Foi perda total. E aí eu disse, Fábio, é verdade. Aí foi que ele entendeu que era verdade, aí teve toda essa mobilização. E ao chegar no hospital, na sala ali de observação, Sim. né, para fazer alguns exames, e aí eis que pai Damião, ele se manifesta, né, tinham 3 pessoas, Fábio, minha mãe e um voluntário do Água Jaruanda, ele se manifesta, pai Damião, em mim, e diz que o que estava tentando desviar, né, o propósito ali do Água Jaruanda não logrou êxito. Né? Não logrou êxito. E que eu estivesse às 19 horas sentado lá na roda do Água Jaruanda para fazer a abertura dos estudos, porque o que queria atrapalhar não tinha conseguido. E aí isso já era por volta de 3 horas da tarde, eu saio do hospital 5h30 da tarde, e o médico, sem entender porque eu estava com pressa, ele disse assim, mas você acabou de... sofreu um acidente. Aí eu disse, mas eu preciso sair daqui. E aí foi e... Às 19 horas eu estava, né, juntamente com o Fábio e alguns voluntários, né, ali fazendo a abertura dos estudos espirituais de mediunidade do Água Jaruanda. Então esse foi um episódio bem marcante, né, porque tem esse registro associativo também ali ao que estava para acontecer, né, essa expansão, essa abertura espiritual, e graças a todos os mentores, né, que estavam ali, conseguiram ali neutralizar, digamos ali. E uma outra, né? Você falou 3 histórias, né? E uma outra Parecendo um história, gato, né? né? Quantas vidas, né? Eu já contei no Paranormal da Argentina, vou contar o da bexiga, né? Eu fiz uma cirurgia e aí dentro dessa cirurgia a anestesia foi peridural, então foi na coluna. E aí eu retornei para o quarto, só que eu comecei a sentir algumas dores, que supostamente seria por conta da cirurgia. Só que era a bexiga que estava cheia, porque eu ainda não tinha retornado à sensibilidade,
de saber se eu estava, né, ali com a questão da bexiga, da urina regularizada. E aí à tarde, ou seja, um tempo depois, foi que veio uma mensagem espiritual e disse assim, peça para que ela faça, eu vou chamar aqui de drenagem, mas eu não sei o nome técnico, né, que coloca Uma sonda. uma sonda, né, peça para que ela coloque a sonda, porque a sua bexiga está, né, bem prejudicada. E aí eu falei com ela, obviamente sem dizer que era um de cunho espiritual, eu disse, o que você acha de analisar essa hipótese? E ela resistiu ainda, E não ela foi? resistiu, mas aí conseguimos. E aí quando ela colocou a sonda, ela retirou, isso daí tem no meu prontuário, né? É 1 litro e 200 ml, né? E aí depois eu pesquisei no Google a bexiga, no máximo 700 ml, 800 ml, ela tirou 1 litro e 200, ou seja, realmente estava por um fio ali, né? Ter uma infecção, para ter uma infecção recém-operado, para ter uma infecção ali, seria muito rápido, né? Então isso daí também foi mais uma reencarnação nessa jornada. E isso daí, ao invés de atrapalhar, são campos de reforço, de que o quanto nós estamos assistidos por uma frequência espiritual ali que não dorme, né? Tem aquela frase assim, quem me protege não dorme, né? E assim, quem me protege não dorme mesmo, né? Quem nos protege. Quando a gente entra em uma conexão equilibradora, né? Na vigilância, e aí, não obstante isso, tem os nossos projetos sociais que cada vez mais, né? A gente recentemente passou pela construção do templo do Água Jaruanda, foi um espaço que dá para 500, 600 pessoas, e isso foi em junho do ano passado, em junho de 2023. O pai da minha passou que era necessário ampliarmos, né? Nós adquirimos um espaço ao lado, né? Um terreno de 2.000 metros quadrados, e era necessário ampliar, construir, que ele chamou de Templo de Água Jaruanda, um auditório maior, né? Na realidade. E aí, dentro desse propósito, ele, quando anunciou em um tratamento de quarta-feira, online e presencial, ele disse que iria lançar a campanha dos tijolos, dos cimentos, para que as pessoas nos ajudassem, né, a construir tudo isso. E que ele se comprometeu que todas as pessoas que doassem teriam seus nomes registrados nas paredes ali do templo. Então, todas as pessoas que doassem para receber todas as bênçãos de tudo que fosse feito espiritualmente, todas as ritualísticas que foram feitas, todas as palestras, ritos empreendidos naquele local, as pessoas automaticamente, por terem seus nomes ali nas paredes, receberiam todos os bálsamos. Era o comprometimento que ele assumia com todas as pessoas. E assim, uma semana depois, a gente tinha vendido um apartamento, né? E aí, dentro dessa venda do apartamento, nós tínhamos ali guardado esse dinheiro, e aí recebemos uma informação de que esse dinheiro nós tínhamos sofrido um golpe. Nossa. Né? A pessoa disse que aplicaria esse dinheiro para ficar ali, né? Rentabilizando, né? E ali dentro daquele movimento, e tinha todo um contrato, tinha toda uma questão. Então, o dinheiro simplesmente saiu para o zero. Nós não tínhamos um dinheiro para começarmos, pelo menos, porque construir, né, é muito grande lá o espaço. Então, nós teríamos que ter, além da ajuda voluntária das pessoas, esse dinheiro inicial para pagarmos pedreiros, projetistas, enfim. E aí partimos para o zero. E ali foi um movimento assim muito forte de que assim nós não tínhamos tempo para pensar, porque nós já tínhamos assumido o compromisso com a espiritualidade de 2 de novembro de 2023, ou seja, 6 meses, estarmos entregando a construção. Então, nós já tínhamos assumido aquele compromisso. Então, se aquilo veio para nos testar a nossa fé, testar o nosso comprometimento com a espiritualidade, então que a gente aí seguiria ainda mais firme com tudo isso. E aí nós seguimos, né, com as campanhas, e foi um movimento muito interessante, que a gente ia na loja de material de construção pagar, e aí dizer assim, não, a conta está zerada, porque alguém de São Paulo, alguém de Minas, ligou aqui para a gente, né, buscou aí saber onde era que vocês estavam comprando e pagou a conta da semana. E assim nós fomos construindo, e hoje nós temos mais de 2.000 nomes nas paredes lá do Água Jaruanda, em agradecimento, em fortalecimento, porque a construção não foi só minha e de Fábio. A espiritualidade queria que
todas as pessoas conectadas até então, né, ali com o Águas de Aruanda, construísse junto com a gente. Então foi uma lição assim muito forte, né, para que a gente não ficasse preso ao sofrimento daquela pessoa que vendeu, né, assim, né, que empreendeu ali a venda do apartamento e acabou desviando, né, e esse dinheiro não chegou efetivamente aqui ao nosso propósito, né, Mais um efetivo, ataque, né? né, que nós Mais um recebemos, ataque, né? mas Então nós não conseguimos. ficamos ali, nós não tínhamos muito tempo, né, para dizer assim, e agora eu vou entrar na justiça contra essa pessoa, eu vou fazer isso, porque a gente tinha que agir. A gente tinha que, em 2 de novembro de 2023, daquele mesmo ano, entregar ali. E dia 2 de novembro de 2023 nós entregamos da forma máxima que nós conseguimos. Obviamente passamos ainda mais uns 2 meses e meio retocando alguns detalhes. Então isso foi assim uma prova também de resistência, porque se nós, né, e o que os ataques também, né, que as meninas também têm, né, Mônica, Margarete, né, para construir a nova sede da Casa do Consolador. Que vai ser em São outubro, muitos né? ataques, né? Ao mesmo tempo que nós estamos guiados pelos guias de luz, existe toda uma força também contrária que faz de tudo, né, para que as coisas não aconteçam e vão se infiltrando nas mentes das pessoas, enfim, de tantas outras questões para enfraquecer, para atrasar, para prejudicar, para desmotivar voluntários, enfim, né, situações que precisam de autorizações para que justamente vá dando essa lentidão, é como se quisesse cansar. Eu sinto que às vezes nesses movimentos, né, desse mudar a vida aí com a espiritualidade, que às vezes algumas coisas acontecem para querer, assim, me cansar. Dizer assim, olha, é melhor você ficar... É como eu já ouvi, né, certa feita um espírito de uma vibração, né, ali desafiadora, se aproximou de mim, aí eu entendi que eu estava compatível com ele, porque se eu criei essa sinergia com ele, né, ele disse assim, desista. Olha aí o que as pessoas fazem. Elas não estão nem aí para os esforços que você empreende. E você vai fazer esses esforços para quê, efetivamente? É melhor você ficar só na sua vida particular. Vá fazer as suas coisas, vá viajar, vá ser feliz só por você, só com o Fábio, só com você. Para que você? Coletivo? Para que esse negócio de coletivo? Aí eu disse, epa, né? O pensamento não é meu. Mas são assédios muito fortes, assim, porque eles dizem Sedutores, assim, né? para que o coletivo? E aí, se a gente não está ali vigilante, a gente começa assim, é mesmo, né? Para que esse coletivo? Para que esse altruísmo aí de insistir e persistir e ter compromissos e mais compromissos, se vulnerabilizar ali, né? Colocar a cara a tapa, né? Para tantos e tantos assédios, né? Quer sejam E críticas, de né? críticas, comentários pejorativos ou até mesmo os assédios espirituais. E aí, ou seja, Intolerância de intolerâncias, religiosa. e aí vem das mais diversas formas, e aí eu disse, epa, aqui está sendo um assédio pesado. Então eu automaticamente já busquei melhorar o meu padrão vibratório para cortar aquela conexão, né, aquele assédio que estava buscando me desmotivar, né, porque é bem sedutor, né? Bem sedutor, porque os argumentos são bem humanos ali, né? Porque vai mexendo com a nossa vaidade, né? Vai mexendo com o nosso cansaço mesmo, né? Mas aí precisa o quê? De muita disciplina e muita organização. Às vezes algumas pessoas falam assim, e vocês dormem, né? Porque a gente lança livro, trabalha, a gente não vive do Águas de Tem que Aruanda, né? falar uma, viu? Esse de dormir, a gente chegou do Águas, já eram 10h30, 11 horas. Fui dormir, aí chegou um espírito de uma mulher pedindo para ouvir Núbia Lafayette. Aí ele me vira e disse assim, olha, procure aí no Spotify Núbia Lafayette, que tem uma irmã aqui pedindo. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ela vai colocar, né? Devolvi a medalha, o broche de ouro, aquelas músicas todas bem tristes, né? Quando passou na terceira música, eu digo, irmã, que faça A caridade gente comigo precisa também, que eu dormir. tenho que dormir. Você tá fazendo a caridade com ela, mas quem tá cansado agora sou eu. Já deu, Já né? deu. E Núbia até Pai Lafayette. Damião falou Pai assim, olha, Damião. quando chegar a gente querendo escutar música ou algo, não é o momento. Não é momento. Vamos marcar outro O dia. momento espiritual é lá na reunião espiritual, porque senão a gente fica misturado, né? Escravo, né? Na vida particular ainda ali à mercê, né? Porque eles ficam transitando. A semana Ficam passada vocês transitando. que tinham fazendo uma pregação, não foi? Sim, sim. É. E principalmente que nós ainda estamos morando em prédio, em É. apartamento,
né? Eu digo ainda porque a nossa pretensão é depois irmos para uma casa, né? E o prédio tem todo Porque a casa que a gente morou... um trânsito de energia, né? É. Quem mora em cima, quem mora embaixo, quem mora ao lado, então tem todo um trânsito de energia bem forte, né? Então uma pessoa está dormindo aqui em cima de você, outra pessoa está dormindo embaixo, tá do lado, então ali o trânsito Energias. energético é muito grande, né? A casa Diferente que a da gente casa, morou, morou 3 anos, se transformou no hospital espiritual, vizinho ao Águas de lá no Aruanda. Águas. Aí eles pediram com 3 anos para a gente sair para fazer esse movimento do hospital espiritual. Mas outro dia também, dia de domingo, foi uma tia minha, já falecida, querendo ouvir Belchior. Só porque é minha tia eu vou colocar, viu? Mas outra vez veio o homem querendo Rei Conniff. Eu disse, não, tá bom, né? Vamos parar, porque senão vai ser o DJ. Virou a Você discoteca é DJ aqui. dos espíritos agora aqui em casa. Vai abrir Pô, uma... assim, isso é uma pergunta curiosa. Eles não têm acesso à música lá no astral? Por que que eles vêm pedir? Então, eles estavam tão ainda apegados, À né, matéria. à matéria, que eles não tinham essa consciência de de que que eles dá- poderiam muito É. além, né, muito além. Então, como eles estavam ali Na muito prisão mental, próximos, como aquele na prisão da mental, Praia do né? Forte, que a gente foi lá no castelo que tem, e Essa tinha experiência é uma interessante, pessoa né? escravizada, no calabouço, achando que estava preso. Deu o nome, não foi? Uhum. Sim, sim. Ele deu o nome dele que eu não me recordo, mas ele estava acorrentado, ainda achando Ele que... achava que ainda estava Tava naquela lá. experiência da escravidão. Isso. E aí a gente foi, pediu que os mentores espirituais fizessem um encaminhamento, fizemos uma oração. Então, assim, o quanto, né, nós assim, transitamos por lugares e muitas vezes existem acontece memórias isso, né? associadas àquilo, espíritos ainda estão Porque, em aprisionados. tese, eles poderiam ir até em projeção astral para onde o Belchior compôs a música. Sim, Ou qualquer sim. Se eles coisa. Na fizessem fonte, outro nível, na né? fonte, Consciência. na fonte, é. E outra, quando a gente foi para a Argentina, a gente ficou um mês lá fazendo doutorado e alugou uma casa. E essa casa eu acredito que tenha sido dessa noiva. E era uma mulher que apresentava vestida de noiva, né? Dizendo ninguém me quer, o tempo todo. Como se ela tivesse desencarnado por suicídio, Foi. né? Questão Porque amorosa. amorosa. E ela ficou vibrando naquela casa. Então a gente pediu, né? Foi para a Dona Sete na época Sim, fazer uma pombagira, né? pombagira, fazer Que é o uma das mentoras recambiamento do Águas de dela. Aruanda para fazer o recambiamento para Pro por tratamento. favor, né, que É. para que colocasse também tanto ali, né, ela num encaminhamento espiritual, mas também que harmonizasse ali o ambiente, né? Minha mãe, nós estávamos viajando, nós estávamos em Nova York. E aí foi eu, Fábio e minha mãe, e ela ficou junto com a gente no mesmo quarto. E aí eu disse, mãe, eu fui tomar banho e lá no banheiro tem aquela jacuzzi, né? Eu disse, lá tem uma criança que eu acho que ela desencarnou aqui, porque era um hotel antigo. Eu acho que ela desencarnou lá. Ela tá lá sentada, fica lá. Eu disse, eu não quero nem entrar muito nessa energia dessa criança. Aí ela, deixe de história. Tiago, deixe de história, deixe de brincadeira. Você quer me colocar medo para eu, quando eu for lá tomar meu banho, né? Eu disse, bom, então, você quem sabe. Avisado. Aí, ok. Quando foi na madrugada, o aparelho de som lá, que tinha lá de relógio, e não tinha despertador programado, disparou sozinho 2 horas da manhã. Bem alto, né? Aí eu disse, mãe, tá vendo aí? E ele Essa ficava criança fez o gritando, assédio aí por meio do aparelho eletrônico, né, para chamar a atenção. E aí, mais uma vez, nós, né, pedimos o apoio espiritual para que mobilizasse, né, tudo aquilo. Então, assim, às vezes a gente vai para hotel, vai para pousada, enfim, transita, né, em alguns lugares nem sabe os assédios espirituais, a gente se sente mal, né, porque tem as memórias de parede, né, tudo aquilo que foi ali vivenciado, né, ali naquele local. Então, assim, é muito sério isso, né? Quando quem é reikiano, né? Eu sempre direciono o símbolo do reiki ali no quarto de um hotel quando eu fico hospedado para que vá fazendo um campo magnético ali de proteção, né? O travesseiro que muitas pessoas já colocaram a cabeça ali, né, em hotel, pousada. Então, E faço assim, os benzimentos, né? isso é Você com forte, reiki, né? eu com benzimento já começa a fazer. A dupla boa ali. Sim, porque Às isso vezes é a forte, primeira né? noite é só de benzimento mesmo, Forte. no inconsciente, trabalhando mesmo para limpar. E aí vem, assim, desse ajudar, né, cada vez mais por meio da espiritualidade, vieram também vários projetos, né, vários projetos sociais, né? Até Mônica de Medeiros, ela brinca assim, vocês são empreendedores sociais, né? Assim como também, né, a gente tem, assim, um grande espelhamento, né, delas também. E aí nós temos o Recicláguas, né? Que é um projeto que, inclusive, ganhou já por 2 anos consecutivos o selo do ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU,
que são reaproveitamentos de caixas de leite, né? Caixas Tetra Pak de leite, né? Para transformar em mantas térmicas, Isso, né? para moradores em situação Para de moradores rua, em a gente situação de distribui em rua. Aracaju. Nós E muita gente de temos São Paulo, depois que viu no programa, entrou em Paranormal, contato e nós foi. passamos. E muitos grupos de São Paulo estão Já estão fazendo, fazendo. que viram no programa É. Paranormal aqui, Legal. que a gente mostrou, inclusive, não foi como, Sim. Como fazer, confeccionar, né? confeccionar, muito Sim. bom. E aí tem o Alimentando Esperança, que tem a distribuição de cestas básicas, né? Hoje nós Mais de distribuímos mais de 250 já 250 cestas fixas. básicas, né? Nós recebemos as doações de muitas pessoas e isso colabora bastante. E até a nossa coordenadora desse projeto, uma voluntária lá do Águas de Aruanda, ela se emociona muito, né? Nós tivemos campanha dos cobertores, por conta do inverno, né? Dos cobertores para os moradores de situação de rua. E dentro dessa dinâmica, o que mais me chamou a atenção foi que recente nós recebemos um ofício de uma paróquia, ou seja, de uma igreja católica, e um padre, ele assinou esse ofício pedindo ajuda do Águas de Aruanda. E depois mandou outro agradecendo a E ajuda que foi depois, dada. isso, Foi ajuda muito em bonito. termos de cestas básicas, produtos de higiene, produtos de limpeza. E isso daí eu achei fantástico, que mostra justamente essa união, porque assim, não importa exatamente qual a rotulação, Sim. mas sim que estamos juntos, né? Estamos juntos no mesmo propósito, que é do bem. Então eu achei assim um movimento fantástico, né? Assim, por mais união, né, que aconteça dessa forma, né, em prol da coletividade e do bem, né, Fábio? Muito bom. Deixa eu dar um recado, eu vou tirar uma dúvida com vocês de uma história que eu lembrei aqui, mas é importante você saber que você pode dar um mapa astral de presente do Otávio Leal. Excelente forma de presente, tem cupom de desconto, tem pagamento facilitado, é um áudio de aproximadamente 3 horas que você vai receber e vai contar tudo. Há 2 anos e meio atrás eu fiz o meu mapa astral e bateu absolutamente tudo. O Otávio Leal, ele faz isso há 36 anos, é pura tradição. Eu relembro aqui que ele já fez de grandes estrelas como a Rita Lee, que desencarnou recentemente, outras pessoas famosas. Porque você vai ficar fora dessa, faça o seu mapa astral ou dê de presente. É bom demais. Então aqui, ó, mapa astral do Otávio Leal, que é da humaniamor.com.br. Você só clicar aqui que você já põe o descontão lá e faz. É 100% de aproveitamento. O pessoal ama de paixão, é incrível o mapa astral do Otávio Leal. A minha história é a seguinte, vocês estavam falando de incorporação, de lugares. Eu estava lá andando em Portugal na primeira imersão, né, do Paranormal em Lisboa. E bem perto da Praça do Comércio ali, que tem aquele arco da Rua Augusta, que é bem bonito ali, tinha um cara numa situação de rua, ele era um cara barbudão, assim, com uma barba branca imensa, e ele tava dando um sermão bem pesado, assim, mas eu olhei aquilo e eu falei, ele tava falando com um sotaque de Portugal bem carregado, assim, e eu falei, parece que ele tá me falando a verdade, mas assim, aos olhos da população, porque lá passa muita gente, parecia que era um louco. Sim. E ele tava assim... Vocês não sabem o que vai acontecer em Portugal. Está tendo uma invasão da língua inglesa. E Portugal está acabando. E eu olhei assim e falei assim, não parece que o que ele está falando, eu achei que ele estava meio incorporado ali com algum, sei lá, alguma coisa assim, né? Então a minha pergunta para vocês é, essas pessoas que às vezes estão em situações de rua, que a gente simplesmente às vezes nem olha, vocês claro que tem um olhar bem mais amoroso com isso, que vocês fazem projeto social, né? Eles têm facilidade de receber espíritos assim? Tem. Outro dia a gente viu uma mulher conversando, uma senhora passou, outro dia, não tem uns anos, conversando só, e tinha um monte de criança espiritual, né? Ao redor dela, ou seja, ela ali estava falando com as crianças espirituais, só que Natural. para nossos olhos, ela é doida. É uma doida. Estava andando na rua, mas ela estava conversando mesmo, e tinha crianças em espírito, 4 ou 5 crianças Que às vezes a pessoa acompanhando. sai assim, vamos dizer, da realidade, que é o que a Sim, gente está acostumado. Vou sim. trabalhar, não sei o quê. Eu vi também isso numa estação de metrô, uma mulher francesa falando, aí todo mundo falando que ela tá falando com quem? E ela falava, que é a situação que você tá É a falando. linha tênue, né, que a gente tem. Ela entrou em outra dimensão mesmo, em que ela estava mas para os nossos olhos, ela está na terceira dimensão ainda. E vocês têm essa facilidade, vocês veem as crianças e falam, pô, tá acontecendo ali mesmo. Sim. E todo mundo que tá passando, é um doido. A semana passada eu vi saindo do meu trabalho, ele gritando na esquina, apontando. Eu saí de perto, mas ele estava conversando com alguém. Ele não estava doido. Ele gritava, ele falava alguma coisa de testamento, do Antigo Testamento. Mas ali ele estava falando e ele gritava para o outro espírito, sai daqui, me deixa em paz. Só que a gente pensa que é algum problema, Sim. mas ele tinha ali, eu percebi,
Eu fiquei arrepiado e saí pro outro lado da calçada porque tinha um espírito Tinha com ele. mesmo. Que louco, né? E aí, para ele não me acompanhar, eu deixei que é para ele dar conta a ele mesmo, né? Porque senão E o quanto é pode nos importante ter acompanhar. profissionais, né? Profissionais da mente, né? Claro. Conectados com esse quesito, né? Porque se não tem essa percepção de que, sim, existe ali algo físico, mas também pode ter algo de um campo extrafísico, né? Além do que a ciência, né, da medicina possa explicar. Porque, assim, senão você sai rotulando todo mundo como esquizofrênico, todo mundo Eu acho louco, que no... todo mundo, assim, vai classificando vários CIDs, né? Vai colocando ali vai vários colocando. CIDs Se você ali. for, às vezes, num lugar onde tem, não sei se como é que fala, um lugar onde ficam as pessoas que são consideradas malucas, assim, né? A maioria pode ser mediunidade, às vezes, Com né? certeza. Alguns são mesmo e tem que ser tratado, mas alguns estão vendo, eu tô vendo aqui, não sei o quê. Cara, tá louco, amarra. E às vezes, por não tratar essa mediunidade e fazer o tratamento certo, ele avança para um desequilíbrio, Sim. né? Aí Eu conheço uma fica pessoa assim, ficou assim. Caramba. Queria que você me falasse sobre esse aqui, ó, que é o Pense Nisso, que é super bonitinho, uma caixinha aqui, ó, que você vai abrir, olha só, e tem um pensamento. Eu vou pegar um aleatório aqui, vamos ver, ó. Peguei um aqui aleatório, ó, aqui, ó, vulnerabilizar-se é um ato de coragem e de libertação. Foi o que a gente fez no primeiro episódio aqui, né? O Thiago falou que fazia xixi na cama até 9 anos, eu também, né? A gente se vulnerabilizou na frente das câmeras, estamos nos libertando. Ó, foi Aí, tá vendo? Foi bem providencial. certinho, né? Tira um aí você. São 100, né? Vamos ver. Pega um aí, vamos lá. É bem legal, você pode fazer na sua casa com a sua família, com o seu filho, é muito legal. Achar que somente o outro necessita de luz é um grande equívoco. Antes de enxergar a luz alheia, lembre de deixar acesa a sua luz. Maravilhoso. É bem Vamos ver agora o interessante. Fábio aí, na energia da sorte aí. Quando as coisas não estiverem dando certo na vida ou as inquietudes forem aparentes, mude suas posturas e seus pensamentos. Tá vendo? É isso que eu faço. Pego eu te benzo, faço o benzimento, mudo o meu pensamento. Mudar o padrão, né? Como diante dos assédios, né? Isso. Esse pensamento que eu tirei da luz, me vem um provérbio africano que diz que uma vela acesa não perde nada em acender outra vela. Então, eu acredito que é esse o propósito do programa, né? Que é a alegria de viver, do programa Paranormal, que é justamente de vocês partilharem, né? Então, uma vela acesa não perde nada em acender outras velas, né? Partilhar essa luz, né? Essa chama aí para tantas e tantas pessoas. E o quanto isso, quando envolve espiritualidade, né? O campo espiritual, mudar a vida, né? Por meio dessa espiritualidade pacificadora, ampla, né, e não restrita ali a alguns tipos de padrões que muitas vezes nos deixam mais aprisionados do que efetivamente, né, desenvoltos a enxergar tantas coisas que existem, padrões, né, por meio de... eu fico pensando como se fosse um elefante que tem várias pessoas ao redor. Sim. E aí cada pessoa vai observar de acordo com um ponto que está observando ali, né? Então assim, eu estou enxergando... Então como é o elefante para você? Para mim o elefante é uma tromba. Sim. Como é para você? Para mim é uma pata ali. Para mim é... Então... Ninguém enxerga o todo, Ninguém enxerga né? o todo. Só uma parte do elefante, Né? e acha que aquilo é verdade. Então como você vai dizer que quem está enxergando a tromba é melhor ou pior do que você? É uma realidade. Se você né? estivesse no lugar dele, você faria, né? Você falaria a mesma coisa. Então, isso daí, né? É muito, essa analogia é bem interessante, né? Dos cegos e o elefante. É bem interessante. Os 7 pilares da Nova Terra, Tiago Avelino, pelo Espírito, Pai Damião, um livro lindíssimo. Olha como ele brilha, que ele parece um algodão doce aqui. Bem colorido, assim, ó. Esse já é o 5º livro do Pai Damião. Esse é o 5º livro, Ele fala sobre a qualidade de vida, né? A ressonância energética e também sobre quais são esses pilares, né? Para construirmos uma nova terra. E aí não é uma construção material, né? É uma construção consciencial. Né? Legal isso aqui. Calibrarmos, né? Alterarmos esse inconsciente coletivo, né? E comportamentos também nos aprisionam cada vez mais
dentro desse círculo repetitivo de encarnação, né? Mudam-se os anos, as roupagens, mas os karmas parece que vão sempre os mesmos, os mesmos. Eu até sempre falo isso, né? Aí a gente vê inteligência artificial, aí o foguete do Elon Musk dá ré e não sei o quê. A ciência vai que vai, mas será que a parte social tá melhorando? A gente vê coisas antigas que do tempo do Egito ou antes de Jesus que acontece igualzinho em 2020. Vocês trabalham muito com pessoas, né? Aqui no Paranormal a gente atinge muitas pessoas, mas não tá ali com as pessoas. Vocês fazem curas, veem espíritos, né? E às vezes parece que isso atrasou muito ainda, né? Então tem esse problema ainda, né? Se a gente evoluísse igual a tecnologia na parte social, ia ser uma beleza, né? Agora, o que a gente observa muito é que as pessoas estão muito intolerantes, né? Muita intolerância de aceitar, da inveja. A inveja tem crescido. Eu que trabalho com benzimentos, é incrível a quantidade de quebranto, de olho gordo, de inveja, como a gente fala, de pessoas das mais diversas, né? Na família, no trabalho, as redes sociais também, ataques de redes sociais que a gente sabe que são fruto de inveja. As pessoas não querem, né? Arregaçar as mangas e fazer. Elas preferem criticar. Ataca quem faz e não faz. Eu sempre observo, essa pessoa está fazendo alguma coisa? Não. E por que essa crítica, né? Então, criticar pessoas que estão fazendo a diferença é muito fácil. Agora, faça 1% do que aquela pessoa... Eu observo isso. Não creio. A gente lá em Sergipe, esse ano vai ter o 8º encontro de ufologia e espiritualidade. Legal. E aí teve um encontro que, inclusive, é gratuito, né? Só acessar o link e aí fazer as doações voluntárias também. E aí, certa feita, em um dos encontros, né, quando a gente estava fazendo a divulgação, uma pessoa colocou lá um comentário: tanta gente passando fome, tantas crianças desabrigadas e vocês preocupados com extraterrestre. Aí, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente sofreu um ataque aqui no Paraná, um ataque físico mesmo, não estamos nem falando de espírito, deve ter espiritual junto. Não sei se vocês ficaram sabendo ou se não vão saber agora, a gente trouxe o João Kleber, o apresentador de televisão, aqui no Paranormal para ele falar da espiritualidade dele. Mas assim, o programa durou 2 horas e 48 de xingamentos, assim. Eu falei assim, se a espiritualidade é para que todos chegamos em uma coisa, uma unidade, qual o problema de escutar o João Kleber? É óbvio que até ele sabe que ele faz um programa popular para as massas, mas ele também tem o direito de dar a versão dele, que é aquela coisa do elefante. Ele vê uma coisa, vamos escutar o nosso amiguinho aqui, mas foi um achincalhamento monstro, assim. Então, nota-se que até quem é espiritualista livre tem preconceito. Então eu falei, e aí? Como é que faz? A gente tocou em alguma ferida ali de alguém. A Anitta também, que é uma cantora popular, ela também mostra o corpo. Ela parece que, não sei se por marketing ou por vontade própria, está querendo se espiritualizar. E cogitou-se a possibilidade de ela vir no programa. Nossa, foi uma revolução. Meu Deus do céu, eu não vou me desinscrever, não sei o quê. Então, eu acho que todo mundo, né, tem uma chance de contar uma história, não é? Sim, e assim, e admitir isso que mesmo dizendo... que é tão espiritualizado, né? E aí entra numa intolerância para o outro. É horrível. É bem desafiante, porque assim, ou seja, eu falo, mas não faço, né? Eu falo, mas não faço. Porque a verdade é a minha. Então a gente entra ao que há séculos e séculos estamos aprisionados, né? Dos apedrejamentos, das fogueiras. Então até hoje as fogueiras estão acesas. Sim. Estão disponíveis, né? Para que qualquer outra pessoa que fuja ao padrão do que o outro entenda que seja melhor, me coloca lá na fogueira, que me coloca lá no apedrejamento. Diariamente, quando a gente chegar num grau do não julgamento, a gente está expandindo a consciência. Mas é porque se fala muito de expansão de consciência, mas quando você julga que é melhor, você não está nem começando a expansão. Você tem que respeitar. É o que eu falo muito da intolerância religiosa, né? Eu que sou um defensor da liberdade religiosa, estou lançando esse livro no próximo mês, que é Além das Amarras, os desafios da liberdade religiosa no Brasil. A gente precisa ser livre. O Brasil é laico e nós temos uma universalidade religiosa aqui formada por povos africanos, indígenas, povos europeus que aqui trouxeram as ervas, os benzimentos, e a gente tem tudo isso a nosso favor. Se a gente colocar numa caixinha e a gente segregar, a gente vai perder isso. Esse mundo que a gente tem de curas aqui disponíveis para nós, e tantas pessoas com pontos de vista que a gente vai ouvindo, vai agregando, e como o pai Damião disse, coloca no bolso
e você veja o que você faz com essa informação. Sim. Mas a gente precisa se libertar do julgamento. E as críticas vêm de projeções, né? De inveja, né? Ou seja, eu tenho inveja da Anitta, né? Que você falou, porque ela é uma mulher bem-sucedida, Claro. ela administra, multiplicou aí a carreira dela, Por meio né? das redes sociais Deus dela, olhões, ela né? cresceu, esforços, enfim, né? Hoje em dia ela está disparada. Então, será que qual é sucesso a inveja internacional, que eu tenho, né? Daquilo. Reprimidas, né? Às vezes são questões, né? Padrões reprimidos, né? Dentro de mim ao criticar uma questão dessa, né? Enfim. E será que ela não pode seguir uma linha espiritual? Por né? que Ser não, livre? né? Porque aí eu vou... Pura. É impura, né? Julgam. Aí volta para o tempo de Jesus, que a gente não pedra entendeu nele. nada que ele falou, né? Aí, então, assim, é desafiante. É um caminho que estamos construindo. Não vamos desistir. É verdade. Maravilhoso. Quando é bom, passa rápido. Então eu peço que vocês deixem um joinha, comentem. Palavras finais do Águas de Aruanda, os programas de vocês, os arrobas pra galera seguir lá. Isso, inclusive nós estamos agora em agosto, 16 e 17 de agosto, nosso canal do YouTube Águas de Aruanda vai ser o 8º encontro de ufologia e espiritualidade. Então, Mônica, Margarete, eu, Tiago, André Marcos Dias, Petit. Marcos Petit, Legal. Gilda Crispim, Moura. Gilda Moura, aqui nosso querido Edu, O Henry Lodacos, o Edu Isso, Henschel, o Edu tá vai lá. estar também. Então, assistam, façam também suas doações livremente. Esse ano não cobramos, Legal. será pelos projetos sociais também. Mônica, Margarete, Rancho dos Shelian Gnomos, também vai Shelian também vai estar. E vocês podem livremente fazer seus depósitos, suas ajudas aos projetos sociais de todas as pessoas envolvidas. Então, esse ano o tema é Unidos pelo Planeta. E Unidos pelo Planeta é isso, sem distinção nenhuma, né? Inclusive religiosa. Se você quer mais informações, você entra em contato pelo 79 do Brasil, mais 55 799 9982 9720. Esse é o número do WhatsApp do Águas de Aruanda. Siga nossas redes sociais, Águas de Aruanda, no TikTok, no YouTube, no Instagram. E também nós temos o nosso site, aguasdearuanda.org.br. E lá tem a nossa loja virtual, que inclusive temos camisas, livros. E você comprando, você vai ajudar Sim, os 5 projetos valores sociais. convertidos. Isso. Maravilhoso. Então é isso. Dados os recados, agradecimentos ao Águas de Aruanda que esteve aqui abrilhantando o cafezinho com o Guru. Só me resta ter muita gratidão e alegria sempre. Até a próxima. Eu amo vocês. Até mais.